Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Sou a professora Ana Cristina, de Ciências da Escola Municipal Ramis Galvão. Estamos mais uma vez aqui para auxiliá-los na compreensão dos conteúdos e realização das atividades propostas no material de complementação escolar desta semana. Boa aula! Os climas regionais estão intimamente relacionados aos padrões de circulação oceânica, assim como de circulação atmosférica, que por definição é o processo de movimentação do ar ocorrido na troposfera, ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. A circulação atmosférica está associada a ventos alísios, que são ventos de baixas altitudes que sopram dos trópicos para o Equador, onde temos os ventos saindo de uma área de alta pressão atmosférica, trópicos, para uma de baixa pressão atmosférica, Equador. Desta forma, entende-se que a faixa equatorial é uma área de baixa pressão, portanto, receptora de ventos, enquanto que a faixa dos trópicos, até cerca de 30 graus de latitude, é uma área de alta pressão, portanto, dispersora de ventos, de onde partem os alísios. Isto se deve em razão do movimento de rotação da Terra, que vai fazer surgir essa dinâmica de circulação com o eixo de inclinação. Além disso, a pressão atmosférica é menor em áreas onde a radiação solar incide de maneira mais intensa, isto é, onde as temperaturas são maiores. Isso ocorre porque o ar nessas áreas fica mais aquecido e emerge para as partes mais altas da atmosfera, provocando maior movimentação do fluxo de ar. As áreas equatoriais recebem mais radiação solar ao longo do ano do que as demais áreas do globo terrestre, de modo que tendem a apresentar maiores temperaturas e, portanto, menor pressão atmosférica. Por isso, temos ventos alísios que se movimentam do norte ao sul em direção às zonas próximas à linha do Equador, caracterizando uma das várias manifestações da circulação atmosférica. O mecanismo básico desse fenômeno ocorre da seguinte maneira: o ar mais frio é mais pesado e costuma descer, enquanto o ar quente é mais leve e costuma subir, o que proporciona movimentação e formação dos ventos. Além disso, essas movimentações de ar ocorrem de zonas de alta para baixa pressão atmosférica. Dessa forma, se considerarmos que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo de sua extensão, é possível perceber a dinâmica da movimentação das massas de ar a nível global. Temos, assim, portanto, a formação das chamadas células de movimentação, que se dividem em três: as células tropicais ou de Hadley, que ocorrem em zonas de baixas latitudes, ou seja, entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Origina-se graças ao elevado aquecimento da zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, onde aos poucos se resfria e, consequentemente, desce, retornando ao Equador. Há evidências que a expansão desta célula se deve à mudança climática. A maioria das regiões mais secas e áridas da Terra estão localizadas nas áreas sobre os trechos descendentes desta célula. Isto pode levar a mudanças na precipitação nas latitudes, nos limites da célula. Os desertos se tornam mais secos e se expandem, e os habitantes destas áreas terão menos chuva, o que poderá causar problemas de alimentação e habitabilidade. A outra célula são as chamadas células de latitudes médias ou de Ferrel, em que o ar movimenta-se em direção aos polos, onde se resfria e retorna para as faixas tropicais.
Os ventos são predominantemente do oeste e sopram em direção oposta aos ventos alísios. Temos o inverso do que ocorre com a célula de Hadley, com chuvas de convecção, como observado na região amazônica. E a terceira célula é a chamada célula polar ou de altas latitudes, em que os ventos deslocam-se dos polos em direção aos trópicos, onde se aquecem e retornam novamente às zonas polares. Os ventos são polares de leste e carregam sempre muita umidade, baixas temperaturas e elevada pressão atmosférica. Nesta faixa, ocorrem correntes de convecção que favorecem a ocorrência de climas temperados chuvosos, os chamados oceânicos. Na área do polo, correntes subsidentes formando desertos polares, com massas de ar seco e extremamente frios, provocando quedas de temperatura. Veja a ilustração para associarmos com as estações do ano formadas através do movimento de translação. Essa dinâmica se explica pela variação de incidência da luz solar. No dia 21 de dezembro, ocorre o fenômeno do solstício de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Já no dia 21 de março, ocorre o fenômeno de equinócio, sendo outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. No dia 21 de junho, ocorre novamente o solstício, só que agora inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. E no dia 23 de setembro, novamente equinócio, sendo outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Observamos que temos estações opostas ocorrendo. Verifica-se que teremos uma dinâmica que é determinada pela variação da incidência da luz solar de circulação geral da atmosfera. Tal processo é fruto da variação de latitude. Após assistir o slide anterior, você terá condições de realizar a atividade 1 na página 8 do seu material de complementação escolar. Além disso, há um texto que o auxiliará nas respostas das questões propostas sobre circulação atmosférica e células de movimentação. Vamos à questão A. Como é gerada a circulação atmosférica? De acordo com o texto, você poderá encontrar a resposta na segunda linha, conforme sublinhado em azul. A questão B pergunta em qual região da atmosfera ocorrem esses movimentos de ar. Todos os fenômenos meteorológicos ocorrem na primeira camada da atmosfera, a troposfera, conforme mencionado na linha 4, sublinhada em vermelho. A próxima questão quer saber como surgem os ventos e variações climáticas. Conforme a informação fornecida nas 9ª e 10ª linhas do texto, os ventos e variações climáticas surgem como consequência direta dos movimentos de rotação e translação da Terra. Isso faz com que todas as regiões da Terra passem por um ciclo ininterrupto de aquecimento e resfriamento, de acordo com a incidência de raios solares durante a alternância de dias, noites e estações do ano. E a última questão quer que você caracterize cada uma das células de movimentação. Você poderá encontrar a resposta no esquema abaixo. A região nordeste do Brasil, composta por 9 estados, apresenta diversas configurações quanto aos aspectos naturais dos principais elementos da natureza, tais como relevo, clima, vegetação,
que refletem diretamente nas atividades econômicas e sociais da sua população. O bioma Caatinga, exclusivamente brasileiro, ocupa uma área de aproximadamente 734.478 km², que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste. O nome Caatinga, de origem tupi-guarani, significa floresta branca, já que as folhas caem durante o período de seca. A região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões. Uma delas é a Zona da Mata, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. É a sub-região mais populosa e urbanizada, com clima tropical úmido, vegetação de Mata Atlântica que está sendo desmatada para cultivo de monoculturas, como a da cana-de-açúcar, além da urbanização. No Rio Grande do Norte, temos a produção de sal marinho. Uma outra sub-região é o Sertão, que é uma extensa área de clima semiárido presente em quase todos os estados da região, com vegetação de caatinga, chuvas escassas e mal distribuídas. A principal atividade econômica é a pecuária, ao lado do cultivo irrigado de frutas e flores. Outra sub-região é o meio-norte, faixa de transição entre o sertão semiárido do Nordeste e a floresta amazônica, e inclui o Maranhão e oeste do Piauí. A vegetação observada é a mata dos cocais, carnaúbas e babaçus, que são empregados no extrativismo vegetal. Também observa-se o cultivo de arroz, algodão e pecuária, como outras atividades econômicas. A quarta sub-região é o agreste, uma área de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata. Nos trechos mais secos, observa-se atividade de pecuária e nos mais úmidos, agricultura de subsistência e pecuária leiteira. Podemos definir o El Niño como um fenômeno atmosférico oceânico que provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, influenciando bastante a distribuição da temperatura da superfície da água e, consequentemente, o clima de várias regiões do mundo, através de variações nos índices pluviométricos, padrões de vento, entre outros. Normalmente, os ventos alísios sopram certa intensidade na costa oeste da América do Sul, provocando a ressurgência das águas profundas, mais frias e carregadas de nutrientes. O El Niño faz com que esses ventos soprem com uma intensidade menor, provocando a ressurgência das águas mais quentes, causando, portanto, significativas mudanças climáticas em vários países, como, por exemplo, resultando em altos índices pluviométricos em algumas regiões, como na costa oeste da América do Sul, e em secas e períodos de estiagem na Austrália, assim como verões com temperaturas acima da média na Europa e Estados Unidos. Já o fenômeno Laninha é exatamente o efeito contrário ao El Niño, causando resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, devido a uma intensidade acima do normal de ventos alísios no Pacífico tropical. Ao lado, observamos a tabela que mostra as consequências destes dois fenômenos em cada região do Brasil. Por exemplo, no sul e sudeste provoca excesso de chuvas e no nordeste
secas. Baseado nos conteúdos abordados nos slides anteriores, na página 9 você digitalizará o seu QR Code e ouvirá a música Procissão, assim como apreciará as imagens do sertão nordestino durante o vídeo. O texto abaixo se refere aos sertanejos, habitantes do sertão. Com base em seus conhecimentos sobre as massas de ar e circulação atmosférica, pode-se concluir que a chegada de massa de ar quente ao sertão nordestino está relacionada com qual célula de movimentação? Você responderá à atividade 2, tendo em mente que a região Nordeste está localizada mais próxima à linha do Equador, que é caracterizada por zonas de baixas latitudes. Portanto, se encontra nessa região as chamadas células de movimentação tropical ou de Hadley. Além disso, a maioria das regiões secas e áridas da Terra estão localizadas em áreas desta célula de movimentação. Na página 10, temos um texto, assim como um vídeo explicativo que você poderá digitalizar através do QR Code sobre o fenômeno El Niño e suas implicações. Após a leitura do texto e ter assistido o conteúdo do vídeo, você realizará a atividade 3, assinalando V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas a respeito deste fenômeno. Vamos então à primeira afirmação. Tanto o El Niño quanto a Laninha são fenômenos atmosféricos que representam uma série de alterações no sistema formado pelos oceanos e pelo clima, envolvendo principalmente o Oceano Pacífico nas proximidades do oeste da América do Sul. Esta afirmação está correta, porque provocam o aquecimento ou o resfriamento de águas no Oceano Pacífico, alterando o clima de várias regiões. A próxima afirmação fala: El Niño é um fenômeno climático caracterizado por reter o calor irradiado pela superfície terrestre, contribuindo para o equilíbrio térmico do planeta. Esta afirmação está errada, ou seja, falsa. Pelo contrário, ele aquece a água, influenciando bastante na temperatura do planeta. A próxima afirmação fala: a principal diferença entre o El Niño e Laninha é que o El Niño é o fenômeno de aquecimento anômalo das águas no Pacífico e o Laninha, por sua vez, surge do resfriamento anormal dessas mesmas águas. Essa afirmação é verdadeira, porque eles são fenômenos opostos. A próxima afirmação fala: o El Niño é um fenômeno climático resultante da ocorrência de elevadas temperaturas em áreas urbanas. Esta afirmação é falsa, porque ele é um fenômeno que provoca o aquecimento das águas e não das áreas urbanas. A próxima afirmação comenta: os principais efeitos do El Niño no Brasil são a redução das chuvas em partes da região norte, favorecendo as queimadas na Amazônia, a elevação tímida das chuvas na região centro-oeste, secas em muitas áreas da região nordeste e o aumento de temperaturas no inverno na região sudeste e fortes chuvas na região sul. Esta afirmação é verdadeira. E a última comenta: o El Niño é um fenômeno climático que provoca o resfriamento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Esta é uma afirmação falsa, porque ele provoca não o resfriamento, mas o aquecimento.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalha para diversos países e continentes através de uma contaminação sustentada. Os relatos históricos de pandemia vão além deste século, como mostrado na imagem. Por exemplo, a peste negra, que em 1343 assolou tanto o continente asiático como o europeu, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando tanto idosos como jovens e adultos com sistema imunológico debilitado. Atualmente, estamos vivendo a pandemia da Covid-19, que é uma doença causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, na província de Hubei. Não há uma medicação específica para o tratamento dos pacientes acometidos pela Covid-19. Contudo, os cientistas estão numa luta frenética para a descoberta de uma vacina. O diagnóstico ele é feito através de avaliação de critérios clínicos como febre acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, assim como exames laboratoriais de biologia molecular e imunológicos. A Universidade de Johns Hopkins, através do seu site, traz dados atualizados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ou de pessoas que morreram pela Covid-19. Na página 15, temos a leitura de um texto que comenta quais devem ser os verdadeiros ídolos nesta época de pandemia que estamos vivendo. Após a leitura do texto, você deverá responder às questões 1 e 2 na página 15 e a questão 3 na página 16. Nestas questões, as respostas são pessoais. Além disso, a página 16 aborda alguns modos de prevenção contra a Covid-19. Mas lembre-se que os verdadeiros ídolos nesta época de pandemia são os profissionais da saúde, que colocam suas vidas a serviço da melhor sobrevivência da população mundial. Trago também algumas dicas que vão acrescentar medidas preventivas contra a Covid-19. A página 17 traz algumas dicas de como fortalecermos a nossa imunidade, já que pessoas com baixa imunidade são mais suscetíveis a se infectarem com o coronavírus. Ao término da leitura desta página, você deverá fazer uma produção textual que sugira formas de prevenção contra o novo coronavírus após uma conversa com pessoas da sua casa. Na página 18, temos uma notícia que fala sobre a Caravana de Prevenção, que é um grupo formado por agentes de vigilância em saúde que usa o lúdico como ferramenta de promoção à saúde. Além disso, combate as fake news divulgadas entre a população. Abaixo temos um texto que aborda que a Covid-19 não deve ser a nossa única preocupação, porque outras doenças existentes, como a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, transmitidas pelo Aedes aegypti, ainda continuam levando muitas pessoas a óbito. Após a leitura do texto, leia as afirmações abaixo e dê um cartão vermelho para aquelas que são fake news, ou seja, falsas notícias.
Vamos à leitura da primeira afirmação. As arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti são malária e Covid-19? Não, cartão vermelho, é uma fake news. A próxima afirmação. Realmente o Aedes aegypti está transmitindo a febre Maiaro? Sim, tem grande chance. 3. O mosquito Aedes aegypti coloca seus ovos apenas em água limpa? Não, fake news. 4. Os criadouros do mosquito Aedes aegypti são aqueles com grande volume de água e que ficam expostos ao sol? Não, é fake news também. E a última afirmação. Considerando que arboviroses são vírus transmitidos por mosquito Aedes aegypti, então a Covid-19 é transmitida por esse mesmo mosquito? Também é uma fake news. Agora vou lançar um desafio. Vocês irão corrigir as fake news em seus cadernos, reescrevendo-as com base em informações pesquisadas na internet ou em livros. Apesar dos governos federal, estadual e municipal acenarem com a flexibilização do isolamento social, temos que, independente disto, continuar adotando medidas preventivas contra a Covid-19, principalmente evitando aglomerações e cumprindo o distanciamento social sempre que sairmos de casa. Por isso, o melhor ainda é ficar em casa para se proteger e proteger o outro, evitando sentir saudades prematuramente. Por isso, deixo as palavras da aluna Emily Lohane, do Projeto Carioca 2, da Escola Municipal Ramis Galvão, no tocante o que é sentir saudade. Abre aspas. Trancar o dedo em uma porta dói. Bater o queixo no chão dói. Morder a língua dói. Torcer o tornozelo dói. Sentir cólica dói. Mas nada se compara à dor da saudade. Saudade da pessoa amada que já se foi, minha avó, do abraço dela, das suas palavras de incentivo. Aquela saudade que não cabe dentro do meu peito, que escorre pelos olhos na forma de lágrimas. É assim que sinto saudades dela. Fecha aspas. E com isso, encerramos mais uma videoaula e até breve.